A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nos últimos programas, temos falado sobre a obra Felicidade, a prática do bem-estar, do escritor Matthieu Ricard, da editora Palas Atena. Um tempo atrás, gravamos 2 ou 3 programas sobre esse mesmo livro, destacando alguns capítulos, algumas passagens, compartilhando com você, querido amigo, algumas reflexões sobre o tema em questão. Então nós estamos revisitando alguns desses programas, fazendo algumas modificações, como também estamos gravando alguns programas novos em torno dessa obra. Fica aqui então o convite para que você continue nos acompanhando na abordagem desse livro, refletindo sobre um tema sempre tão atual e sempre tão importante para você, para mim, para todos nós. Adquirirmos um pouco mais de contentamento, pensarmos sobre o bem-estar, a alegria de viver, não apenas dentro de uma perspectiva individual, mas como um trabalho de construção que vai além da dimensão pessoal, porque envolve dimensões sociais, dimensões coletivas. Portanto, pensar num projeto de felicidade, de bem-estar para todos que estamos neste planeta. A felicidade é a profunda sensação de florescer que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Isso não é meramente um sentimento agradável, uma emoção passageira ou uma disposição de ânimo. É um excelente estado de ser. A felicidade é também uma maneira de interpretar o mundo, pois se às vezes pode ser difícil transformá-lo, sempre é possível mudar a maneira de vê-lo. Dando sequência à abordagem do livro, que tem como foco a experiência da felicidade, a alegria de viver. E o autor, através de vários capítulos, desdobra o tema, apresentando vários aspectos ligados a essa questão tão importante para a condição humana. Quais os caminhos que podemos ou precisamos percorrer para nós encontrarmos a paz interior, a alegria de viver. E no programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos destacar alguns pontos que ele desenvolve no livro e que representam assuntos importantes, sensíveis para todos nós que estamos tentando construir o bem-estar. Porque o bem-estar, de fato, é uma construção. Ele não nos é dado. Ele precisa ser trabalhado, portanto, conquistado. Começamos o programa lendo o que aparece na página 29 do livro citado. O que é felicidade? É essa profunda sensação de florescer que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Isso faz pensar, amigo ouvinte. Como ele diz, não é meramente um sentimento agradável, aquela emoção que passa. Também não é uma disposição de ânimo. Em outras palavras, não é uma questão de bom humor ou mau humor. É uma sensação profunda de florescer, quando a nossa mente se transforma. É, portanto, um estado de ser. E visto de outro modo, como ele conclui, é uma maneira de interpretar o mundo. Porque é difícil mudar o mundo, transformá-lo, e às vezes, na verdade, é muito difícil, mas sempre é possível
mudar a maneira de vê-lo, a maneira de interpretar tudo o que acontece. E prosseguirmos com o nosso compromisso de mudar e transformar a realidade social, os cenários do mundo. A partir dessa reflexão que Matthieu Ricard oferece, especialmente quando ele usa a palavra, o verbo florescer, nós podemos começar a pensar o tema da felicidade, do bem-estar, da alegria de viver de uma forma diferente. Quando eu li o florescer aqui no texto, amigo ouvinte, imediatamente eu me transportei para uma área da psicologia que vem se desenvolvendo há algumas décadas nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, que é a chamada psicologia positiva. Uma área que precisa ser bem compreendida, a própria expressão, porque pode passar a ideia de que a psicologia está propondo uma visão ingênua da realidade. Procure sempre ver o lado bom das coisas. É mais do que isso. É mais do que aquele bonequinho que sorri, o smile. É muito mais. A psicologia positiva tem como foco identificar, reconhecer e até quantificar as potencialidades do ser humano, seus recursos, e ativar os processos internos, que são processos da mente, processos da emoção, processos físicos, que vão possibilitar o florescimento dessas capacidades, dessas forças pessoais, dessas potencialidades e também dessas virtudes. É um outro modo de compreender a trajetória, o desenvolvimento do ser humano, porque destaca muito mais do que os aspectos patológicos, os padrões reativos, defensivos, porque tudo isso é uma realidade dentro da condição humana. Busca identificar isto sim, mas muito mais, na verdade, potencializar, fazer desabrochar o lado saudável, o lado positivo. Não é negar a patologia, os desequilíbrios, a doença mental, é entender, estudar, avaliar tudo isto, mas a ênfase é colocada na potencialidade, nos recursos, na capacidade resiliente do ser humano de superar os traumas, as dores, as dificuldades e crescer, e florescer, e encontrar o bem-estar, a alegria de viver. E lendo o livro, eu encontrei mais à frente, isso vai aparecer na edição que eu tenho, na página 122, quando o próprio autor vai fazer referência à psicologia positiva. E, é claro, vai destacar um dos pais desse grande movimento na área da psicologia acadêmica, o Dr. Martin Seligman. Na verdade, a ideia é indagar a respeito de caminhos possíveis para a construção do bem-estar. A alegria, a felicidade, ela é cultivada. O resultado é esse florescimento. Matthieu Ricard começa a tratar da questão aqui na página indicada, dizendo que a felicidade não se resume à mera ausência da infelicidade. Veja como é importante isto. O próprio Martin Seligman afirma nos seus textos, nos seus artigos e livros, que não basta não ter uma patologia mental, uma doença psíquica. Para estar bem, não basta não ter esta doença mental. É preciso mais. É preciso percorrer alguns caminhos para a construção, a aquisição do bem-estar. É por isso que nós hoje vamos aprofundar um pouco esse ponto, com base no texto de Matthieu Ricard
e fazendo um contraponto, um paralelo com o trabalho do Dr. Martin Seligman, que o próprio autor aqui começa a fazer isso na página já citada 122, 123 e 124. Vale a pena conferir isto. Porque a primeira ideia que pode vir à nossa mente é de que para ser feliz basta não ter nenhuma doença psíquica, pelo menos do ponto de vista psicológico. Não, é preciso um pouco mais, um trabalho a mais. Por isto vamos trazer esses dois autores para o nosso diálogo, Martin Seligman e o Viktor Frankl, porque o Seligman vai apresentar um pequeno modelo onde ele nos ajuda a pensar os caminhos para a construção do bem-estar, e também o Dr. Frankl, através da psicologia do sentido, porque é muito importante trabalharmos as emoções e o sentido. O Seligman, por exemplo, ele afirma que o bem-estar, que é, na verdade, o objeto de estudo desse campo da psicologia, já citada, psicologia positiva, o bem-estar se constrói a partir de alguns elementos. Por isso ele diz que o bem-estar é um construto, é algo que vamos construir. Primeiro, cultivo de emoções positivas, a satisfação com a vida, a gratidão. Esse seria um elemento importante. Cultivar emoções positivas. O Dr. Seligman chega a afirmar que a emoção positiva ela é importante não somente pela sensação agradável que ela traz em si, mas também porque causa um relacionamento muito melhor com o mundo. É um fato isto. E nessa linha de raciocínio ele entende que as emoções positivas também têm consequências sociais benéficas. Por que isso? Porque fazem com que as pessoas tenham comportamentos de cooperação. Isso conduz a interações sociais mutuamente recompensadoras, construindo e fortalecendo laços sociais. A psicologia também nos permite pensar, vamos dizer aqui, amigo ouvinte, que o bem-estar, como sendo esse processo de construção, não se faz apenas no plano individual. É dentro de cada um de nós, sem dúvida, mas em um contexto. Não pode ser um trabalho separado do mundo ou da minha relação com o mundo. Se faz dentro de um contexto que é social. Por isso temos falado, com base no estudo de Matthieu Ricard e tantos outros estudiosos, que existe uma relação estreita, íntima, entre o altruísmo e a felicidade. O altruísmo é uma emoção positiva que experimentamos na relação de ajuda com o outro. Isso envolve, como diz Daniel Goleman, uma inteligência social. A felicidade não é uma conquista pessoal. É um trabalho coletivo, mas é claro que se realiza dentro de cada um de nós. É uma experiência pessoal neste sentido, mas se constrói na relação social. Então Martin Seligman deixa isso muito claro quando fala das emoções positivas. O segundo elemento que ele analisa é o engajamento. E o engajamento está ligado a uma posição de entrega. Como diz o Dr. Seligman, entregar-se completamente, sem se dar conta do tempo, e perder a consciência de si mesmo, quer dizer, da consciência reflexiva, durante uma atividade envolvente. É preciso, então, empregar suas forças pessoais e seus talentos para se envolver com o mundo. Essa posição de entrega é algo bem importante, amigo ouvinte. Quando nos entregamos de maneira completa a uma atividade envolvente, nós podemos até mesmo perder a noção de tempo e falamos assim: quando eu estou fazendo isso, eu nem me dou conta do tempo. Quando eu vi, passaram 2 horas, 4 horas, 5 horas. Isso é um elemento importante na construção do bem-estar. Estar engajado
é um tijolo fundamental na construção do bem-estar. Emoções positivas, engajamento. Terceiro elemento que o Seligman analisa, sentido. Que significa, nas palavras dele, pertencer e servir a algo que você acredite ser maior do que o eu. É muito maior do que o seu eu. Isso faz toda uma diferença, amigo ouvinte. O quarto elemento importante são os relacionamentos. Sobre os relacionamentos positivos, o Dr. Seligman afirma que bem poucas coisas positivas são solitárias. A solidão é uma condição tão debilitante, tão difícil de lidar, que nos obriga a acreditar que a busca de relacionamentos é um fundamento básico para o bem-estar humano. E é exatamente isto. Quem tem experiência clínica sabe muito bem disso. Na verdade, quem vive as experiências humanas de abandono, de solidão, sabe bem o que isso significa, o que isto representa. O relacionamento positivo é um fundamento básico para o bem-estar humano. E é neste sentido ainda que ele afirma, num contexto mais amplo, social, que praticar um ato de bondade produz um aumento momentâneo no bem-estar maior do que qualquer outro exercício que já tenhamos testado. Porque o Seligman realiza muitos exercícios, são tarefas, são pesquisas que ele promove para medir isso, o bem-estar e assim por diante. Então o ato de bondade está diretamente ligado ao bem-estar. Nós falamos sobre isso, de certo modo, no programa bem recente, que aborda a relação já comentada entre altruísmo e felicidade. É por esta razão que ele também considera que as outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. E é por isso que ele propõe como uma das tarefas no contexto de uma psicoterapia positiva o exercício da gentileza. Encontre uma coisa totalmente inesperada para fazer amanhã e faça. É o exercício da gentileza. Encontrar uma gentileza, algo que o outro não está esperando. E faça. E observe o que acontece com o seu humor. Precisamos cultivar relacionamentos positivos e saudáveis, porque ninguém constrói o bem-estar longe do outro, no isolamento. Isso não existe. Então, o quarto elemento fundamental, os relacionamentos. E o quinto elemento, a realização, é encontrar o sentido pessoal de realização através da aplicação de recursos e de talentos. É preciso encontrar algo que eu possa realizar, porque é fruto de um sentido pessoal de realização, porque eu aplico recursos e talentos. Então, a felicidade autêntica, que a propósito é o título de uma obra muito conhecida do Martin Seligman, que também já apresentamos no Café Literário, a felicidade autêntica é o resultado de um conjunto de ações positivas e psicologicamente maduras. E quantas vezes, amigo ouvinte, nós almejamos a felicidade sem o compromisso com esse trabalho a ser feito, esperando que ela venha, que ela chegue, que ela apareça. Então, no fundo, apesar de não ser uma meta, um propósito, mas ela é, a felicidade, esse construto. Quer dizer, é o resultado de um processo de construção que, para o Seligman, sintetizando, representa cumprir, realizar esses elementos. As emoções positivas, o engajamento, o sentido, relacionamentos e realização. 5 elementos fundamentais. E reforçando essa ideia de que o bem-estar é construído, Matthieu Ricard, na página 123, ele faz referência ao trabalho de um psicólogo chamado
Norman Bradburn, que nos seus estudos conseguiu mostrar que os afetos agradáveis e desagradáveis não são apenas opostos, mas eles derivam de mecanismos diferentes, portanto, devem ser estudados separadamente. O que isto quer dizer? Afetos positivos e afetos negativos derivam de mecanismos diferentes. Na prática, isto quer dizer que contentar-se com a eliminação da tristeza, da depressão ou da ansiedade, isso não garante automaticamente a felicidade e a alegria. Então, se eu elimino a tristeza, se eu elimino a ansiedade, isto não garante a felicidade. Porque, como diz Matthieu Ricard, a supressão de uma dor não conduz necessariamente ao prazer. Portanto, é preciso não só erradicar as emoções negativas, como também desenvolver as positivas. E ele vai citar uma pesquisadora que nós de vez em quando citamos aqui nos programas do Café Literário, que é uma psicóloga extraordinária. Nós precisamos dedicar alguns programas exclusivos ao trabalho dela. É a doutora Barbara Fredrickson, da Universidade de Michigan. Ela também é considerada uma das fundadoras da chamada psicologia positiva. Ela chega a escrever que as emoções positivas deixam a nossa mente mais aberta e ampliam o nosso repertório de pensamentos e ações. Então, os pensamentos positivos geram comportamentos flexíveis, acolhedores, criativos e receptivos. Por isso o Dr. Seligman também afirma que um dos tijolos importantes da construção do bem-estar são as emoções positivas. Quanto mais emoções positivas nós cultivarmos, como a gratidão, o interesse, o contentamento, o amor, quanto mais desenvolvermos isto, mais preparados estaremos no trabalho da construção desse bem-estar. Porque as emoções positivas, demonstra a doutora Fredrickson, ajudam a expandir o nosso universo intelectual e também afetivo. Muda tudo, muda a forma de pensar e de sentir. E nós nos abrimos para novas ideias e novas experiências. A tristeza, por exemplo, pode nos colocar numa espiral descendente. A tristeza que é aprofundada e vira, digamos, associada à culpa e outros processos psicológicos, a depressão, isso pode nos conduzir, repetindo a expressão da doutora Bárbara, a uma espiral descendente. Por outro lado, o cultivo dessas emoções positivas pode nos projetar numa espiral ascendente de recuperação, de superação, de resiliência e assim por diante. Então, encontrar o bem-estar, a alegria de viver, passa por um trabalho de construção. Eu acredito que esta forma de pensar provavelmente levou Fernando Pessoa, o grande poeta português, a dizer: ai de ti e de todos que levam a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade. Eu creio que ele nos convida a pensar que a felicidade não pode se tornar um objeto de consumo ou uma meta a ser alcançada. É, na verdade, um trabalho criativo dentro de cada um de nós. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.